Um bizuzinho bacana para vocês agora, meus amigos. Um bizu sobre concordância verbal. E eu escolhi um tema polêmico para vocês se divertirem. Quando você tem o percentual, ok? 20% do povo. O que acontece? O que os gramáticos dizem? Vamos começar com Evanildo Bechara. Bechara diz o seguinte, que a construção deve ser realizada em concordância não com o percentual, mas sim com o adjunto adnominal. Então, por exemplo, para Evanildo Bechara, o verbo tem que vir no singular para concordar com o povo. Ok? Maravilha. Então, a concordância deve ser realizada em função do adjunto adnominal. Ou seja, você tem o percentual, você tem a preposição de e você tem o termo seguinte. Então, na concepção do Bechara, o verbo deve fazer a concordância com o elemento que vem após a preposição de. Então, olha lá, qual é o elemento que vem após a preposição de? É a palavra povo, que está no singular. Então, na visão do Bechara, você deve concordar apenas com a palavra povo. Domingos Pascoal Segala. Olha a visão do Domingos Pascoal Segala. Na visão dele, o verbo deve concordar com o percentual. Olha que coisa doida. Então, na visão do Bechara, na visão do Segala, tinha que vir no plural para concordar com 20%. Agora, posso falar uma coisa mais doida ainda? Então, para o Bechara, a concordância se faz com o povo. Para o Segala, com o percentual. Agora, a maioria dos gramáticos admite a concordância com os dois. Tanto faz. Então, poderia estar no singular concordando com o povo, que a forma verbal tem sem acento. Tá ok? Poderia fazer a concordância com 20% no plural. E aí a forma verbal tem com acento circunflexo. Então, olha lá, nós temos 3 visões distintas. Olha que coisa doida, cara. A visão do Bechara, que só preconiza a construção com a concordância com o adjunto, com o termo que vem preposicionado. A do Segala, que é com o percentual, e de muitos outros que admitem as duas. Legal? Ótimo. 1% dos estudantes desejam. Olha lá. Para o Bechara, desejam tem que vir no plural, concordando com estudantes. Ok? Com o elemento preposicionado. Certo? Para Segala, deseja tem que vir no singular, concordando com 1%. E muitos outros gramáticos aceitam as duas hipóteses, a concordância com 1% ou a concordância com estudantes. Então, poderia vir no singular ou plural. Rosenthal, e as bancas? Cara, olha só que coisa curiosa. A FCC, como eu já disse para você, é uma banca que dificilmente se mete em conflitos. Tá? Se existe uma polêmica, a FCC atravessa a rua para não entrar na polêmica. Mas aqui, estranhamente, a FCC resolveu botar o dedo na ferida. Ok? E a FCC seguiu exatamente o Evanildo Bechara. Ou seja, na concepção da FCC, a concordância tem que ser feita com a adjunta adnominal. Então, na visão da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, em 20% do povo, tá? Esse teria que ser não tem, sem acento, para concordar com o povo. Então, na visão da FCC, a concordância se realiza com o elemento preposicionado, com o elemento que vem depois da preposição de. Ok? Ótimo. Então, mesma coisa, 1% dos estudantes desejam. Então, na concepção da FCC, tá, seguindo a linha do mestre Evanildo Bechara, o verbo vem no plural para concordar com estudantes. Agora, FGV
e CESP, FGV e CESP, trabalham de uma forma diferente. Já trabalham com a maioria dos gramáticos. O que essa maioria diz? Que tanto faz. Você pode concordar com um elemento ou com outro. Tá? Então, na visão tanto da Fundação Getúlio Vargas quanto do CESP-NB, a concordância aí é opcional. Então, você pode concordar tanto com o percentual quanto com o adjunto adnominal. Ok? Vocês vão ver isso nas questões, vocês vão ver os posicionamentos como são diferentes. É muito interessante isso. Só um detalhe, já que a gente está falando sobre esse assunto. Se você não tem o adjunto adnominal, se por exemplo fosse só 20%, se fosse só isso aqui, aí não tem jeito. Aí todos os gramáticos dizem a mesma coisa. Eu não tenho o do povo, então 20%, aí só cabe o quê? Não tem. Aí até mesmo o Peixara vai dizer que a concordância tem que ser feita com 20%. Tá ok? 1% deseja. Aí só cabe o singular para concordar com 1%. Então, se eu não tiver o adjunto adnominal, aí o verbo obrigatoriamente concorda com o percentual. Ok? Vamos lá, gente. Vamos avaliar essas duas questões. São 3 questões. Uma da Fundação Carlos Chagas, uma da Fundação Getúlio Vargas e outra do CESP-NB. Olha que coisa legal. Letra A. A respeito da concordância verbal, é correto afirmar. Letra A. Em a aquisição de novas obras, devem trazer benefícios. Aí vem o comentário. A concordância está correta por se tratar de expressão partitiva. Gente, pelo amor de Deus. O que deve trazer benefício é aquisição. A aquisição deve trazer. Essa concordância está totalmente incorreta. Tá? Então, o certo seria deve no singular. Letra B. Existe atualmente no Brasil cerca de 60 museus. Gente, cerca de, perto de, mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral, com o algarismo. Qual é o algarismo? 60. Então, obrigatoriamente, o verbo vai estar concordando com cerca de 60 museus. Então, existem cerca de 60 museus. Letra C. Na frase, hão de se garantir as condições necessárias, o verbo haver deveria estar no singular uma vez que é impessoal. Não, nesse caso ele não é impessoal. Por quê? Porque o verbo haver realmente no sentido de existir é impessoal. Tá ok? Eu só posso usar no singular. Houve problemas, haverá situações e assim vai. Só que o verbo haver, nesse caso, ele não está no sentido de existir. O verbo haver aqui, ele é apenas auxiliar de garantir. Tá? Inclusive, em função até do pronome ser, esse termo aqui acaba assumindo a função de sujeito paciente. Ok? E como ele é sujeito, o verbo vai ter que vir no plural. No verbo no plural, o que acontece? O sujeito no plural, o verbo vai ter que vir no plural. Por isso que o verbo haver, que é apenas auxiliar, obrigatoriamente tem que estar no plural para concordar com as condições necessárias. Gente, o verbo haver só é impessoal se estiver no sentido de existir, no sentido de tempo passado, o que não é o caso. Aqui ele é apenas auxiliar. Bom, então as opções A, B e C apresentam comentários errados, inadequados, indevidos. Ok? Olha só o problema que você vai ter nesse momento. Letra D. Em acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais, a concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento nominal. Gente, olha só que batata quente veio parar nas nossas mãos. Esse é justamente o ponto polêmico. Tá ok? Por exemplo, para o Domingos Pascoal Segala, essa construção está perfeita, porque frequentem está no plural, concordando com 25%. Ok? Para o Bechara, essa construção está incorreta. Por quê? Porque o verbo tinha que estar no singular, concordando com população. Para muitos gramáticos, estaria certa. Por quê? Porque o verbo poderia concordar com 25% ou poderia concordar com população. Então, tanto poderia ser frequente como frequentem. Nessa hora é importante você conhecer a banca. Tá?
A FCC segue o Bechara nesse item. Como segue o Bechara, na visão da FCC, o verbo deveria estar no singular para concordar com população. Ok? Então, no entendimento da FCC, essa opção D ficou errada. Pô, Rosenthal, o que você acha? Professor de concurso público não pode achar nada. Ele tem que orientar o cara a fazer a prova. O que você quer? O que eu penso ou o que a banca pensa? Aqui, o que a banca pensa, o que a FCC pensa, é que essa construção estaria o quê? Errada. Tá ok? Maravilha. Vamos lá. E a resposta foi a letra E. A maioria das pessoas não frequentam o museu, o verbo encontra-se no plural para concordar com pessoas, ainda que pudesse no singular concordar com maioria. Perfeito. Essa construção, o que é dito aqui na letra E é indiscutível. É indiscutível. Qualquer construção em que existe um termo com valor partitivo, tá? A maioria de, a minoria de, uma parte de, o verbo tanto pode concordar com maioria, minoria, uma parte de, ou seja, o verbo poderia estar no singular, ou poderia estar no plural, concordando com o elemento seguinte. A maioria dos alunos. Então o verbo pode concordar com maioria ou pode concordar com alunos. Pode vir no singular concordando com maioria ou no plural concordando com alunos. A minoria de, tá? A mesma coisa. O verbo pode concordar com minoria, como pode concordar com o termo seguinte. A maior parte dos alunos. Mesma coisa. O verbo pode concordar com a maior parte no singular, pode concordar com alunos no plural. Isso aqui é indiscutível. Tá ok? Então a letra E apresenta realmente o comentário correto. Não discuto a letra E, que é indiscutível, mas a letra D é que me interessa nessa questão. Você vê pelo posicionamento da banca, pelo posicionamento da Fundação Carlos Chagas, qual é a visão que eles têm sobre esse tema do percentual. Qual é a visão que eles têm? Que o verbo só pode concordar com quem? Com aquele termo preposicionado, com aquele termo que vem com a preposição D. Tá? Então, por isso que ficou errado a letra D. Agora, vamos na sequência. Você viu qual foi a visão da FCC, não viu? Legal. Vamos lá. Particularmente após o desastre da região serrana, em 2011, uma série de iniciativas importantes ocorreu. Nesse período, a forma verbal ocorreu concorda com o núcleo do sujeito série. Assinale a alternativa em que há dupla possibilidade de concordância verbal. Olha só que interessante. Bom, entre 1990 e 2010, mais de 96 milhões de pessoas foram afetadas. Gente, mais de, menos de, o verbo é obrigado a concordar com o numeral. Então, mais de 96 milhões de pessoas, o verbo tem que concordar com 96 milhões. Cara, a mesma coisa acontece na letra B de bola. Mais de 100 milhões tiveram, cara. Mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo vai concordar com o numeral. Então o numeral está no plural, acabou. Só cabe o plural. Então não há uma dupla possibilidade de concordância. Tanto na letra A quanto na letra B, o verbo vai ter que vir no plural. Letra C. Quase 3.500 pessoas morreram. Cara, não tem como. O verbo tem que vir no plural concordando com 3.500 pessoas. Letra D, ditado. A redução de riscos de desastres deve hoje constituir. Gente, aqui só cabe a concordância com a redução. A redução deve constituir. Tá ok? Então o verbo só pode vir no singular. Ah, Rosenthal, mas naquele caso da maioria de, a minoria de... Mas aí é uma situação o quê? Partitiva. Se eu falo a maioria, é uma parte, não são todos. Nesse caso de a maioria, minoria, aí sim o verbo pode concordar com maioria, com minoria, com uma parte ou com o termo seguinte. Mas redução não é uma parte. Tá? O núcleo do sujeito é redução. Então o verbo só pode vir no singular. Cara, bom, beleza. Então a resposta tem que ser a letra E. Ok? Aí, olha só, que coisa curiosa. Comparando essa resposta com a anterior. Dados do IBGE revelam que apenas 1,2% dos municípios possuíam. E a resposta tem que ser a letra E. Por que é a letra E?
qual é o comando da questão? O comando da questão é que haja dupla possibilidade de concordância verbal. E há aqui. Por quê? Porque ele tanto pode enxergar como possuía ou possuíam. Cara, olha que coisa doida. Enquanto a FCC dizia que quando houvesse percentual, o verbo só poderia concordar com esse elemento, com municípios, a FGV já falou, não, pô, a FGV não segue o Bechara. A FGV diz, não, tanto pode concordar com municípios, no plural, daí possuíam, no plural, mas também pode vir no singular, concordando com percentual, 1,2%. Lembra-se do que eu falei? A FCC vai seguir o Bechara, tá? Que só admite a concordância com adjunto, enquanto o CESP e a FCC, perdão, o CESP e a FGV, ok? Vão aceitar as duas possibilidades. Olha só, cara, então aqui a FGV aceitou a concordância com 1,2% e com municípios. Então estaria no singular concordando com 1,2%, 1,2% é 1%, 1% mais alguma coisa, o que vale a 1%, não o que vem depois da vírgula, ou com municípios. Totalmente diferente do que aconteceu aqui em 25% da população. Ou seja, enquanto a FCC só aceitou a concordância com população, a FGV aceitaria as duas possibilidades, com 25% e com população. Olha como é que as bancas pensam diferente, cara. O importante é você conhecer a banca. Né? Se você for malandro, você sabe que a questão do percentual é uma questão polêmica. Certo? Tem autores que defendem uma coisa. Esse cara tem três visões diferentes. Né? Sendo que a do Segala, que é só a concordância com percentual, tá? Essa é a única que eu acho que ninguém mesmo acaba usando em provas. Ok? O que é o que eu vejo prevalecer é ou a concordância com a adjunta adnominal ou a dupla possibilidade. Certo? Mas, por exemplo, na questão 1 que nós vimos, só uma das respostas poderia ser realmente aquela resposta, porque você tinha 4 opções que apresentavam. Você tinha 3 opções absurdas, né, na questão A, B e C. A letra D era polêmica e a letra E era claramente correta, indubitavelmente correta. Então, pô, se eu tenho uma polêmica, que é a letra D, e tenho a letra E, que é obviamente correta, na questão de múltipla escolha, você sendo malandro e conhecendo a matéria, você vai marcar a letra E. Ok? Pô, eu já sei que a questão do percentual tem polêmica. A, B e C apresentam comentários errados. A letra E, o comentário está obviamente certo, então eu vou marcar a letra E, vou me defender. Na questão 2, ele quer a opção em que haja dupla possibilidade de concordância. A, B, C e D é impossível haver dupla possibilidade de concordância. Nenhuma, todas. O verbo só pode estar no singular ou no plural. Não pode variar. A única que pode variar é a letra E, que é uma questão o quê? Polêmica. Mas a única que permitiria uma interpretação seria a letra E. E agora o CESP. O CESP aí não te permite a malandragem. Ou você conhece totalmente a banca ou não conhece. Olha o problema. Certo? Então, olha lá. O emprego da flexão de plural em vão respeita as regras de concordância com mais de 70% do trabalho. Então, olha lá. Então, se ele colocou vão no plural, certo? Se ele colocou vão, a concordância está se fazendo com 70%. Ok? Ou seja, por exemplo, o Bechara, na visão, na concepção do Bechara, isso aqui não seria uma coisa muito correta. Ele daria como errado. Mas se você conhecer o CESP, o que vai acontecer? Tá? Você sabe que o CESP segue aquela linha de que o verbo poderia concordar com 70% ou com o trabalho. Tá ok? CESP e a FGV
admitem a dupla possibilidade de concordância. Então, para o CESP, você pode concordar com 70%? Pode, sem problemas. A FCC já não aceitaria. Olha que coisa doida. Tá ok? A FCC não aceitaria porque segue o Bechara. Então, na visão do CESP-UNB, o item ficou certo. Valeu? Olha que bizu bonito, né? Com visões distintas das bancas. É aquilo que eu falo sempre para o aluno. Cara, professor de concurso público não pode ter vaidade. Ah, Rosenthal, o que você pensa dessa situação aí? Para você interessa? Não. O que interessa é você lembrar. Opa, o CESP e a FGV admitem as duas possibilidades. A FCC não. A FCC só com adjunto adnominal. É isso que interessa para você, porque o que interessa a você é o quê? É o contra-cheque, é passar no concurso.